Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos o Teu nome por esta manhã tão preciosa, fresquinha, gostosa. É o tempo que o Senhor tem para nós, nos reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos, ó Pai, com uma expectativa muito grande em nossos corações para ouvir a Tua voz. Fala conosco, nos fazes compreender a Tua palavra, nos fazes, ó Pai, tocar a Tua realidade, se manifesta em cada um de nós, no ouvir da Tua palavra, na proclamação, que haja esta alegria. Pai, nos dê a visão espiritual para nós sabermos o que significa a Tua palavra sendo implantada em nós, Tua palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. Fala com cada um de nós, Pai, entregamos nas Tuas mãos esse tempo, desejosos de que haja a revelação, a manifestação da vida de Cristo em nós pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, hoje a gente vai analisar um pouquinho, dentro daquele estudo que fizemos já 2 domingos passados, sobre as provações. E hoje é as provações para a salvação da alma. Vamos analisar um pouquinho aqui, junto com todos vocês, sobre a salvação da alma e onde o Pai, claro, vai usar as tribulações. Aqui em Tiago 1:2, vamos ler juntos, a palavra diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, se você precisa de um motivo para se alegrar, eis as provações. Agora, queridos, eu quero colocar para vocês uma nota aqui muito importante, muito relevante, que a salvação da alma, escute com bastante atenção, a salvação da nossa alma, ela não é obtida no momento em que nós cremos em nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. O que acontece quando nós cremos? Que fomos ali então atraídos, crucificados, mortos, ressurretos com Cristo. Aconteceu a nossa regeneração. Aconteceu um transporte do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aconteceu que nós recebemos vida nova em nosso espírito. O que foi regenerado foi o nosso espírito. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O que estava morto em nós? O nosso espírito. Nós já nascemos, todo pecador, alma vivente. Então a alma não precisa receber vida. Nós já temos um sopro de vida que foi soprado lá em Adão no jardim, no Éden, e passou para todos nós. Estamos aqui, almas viventes. Mas se você creu no Senhor, o teu espírito foi regenerado. O que é um espírito regenerado? É um espírito que agora tem a vida zoe de Deus. Você tem hoje, eu e você nós temos a vida da alma. O que é a vida da alma? É a vida psique, é a sua personalidade, é a sua vida natural. Mas também, pelo fato de você ter crido em Cristo, você recebeu de Deus o Pai a vida zoe de Deus. É uma vida, ela não se acaba mais, é uma vida imortal, porque Cristo é imortal. Então a imortalidade entrou em nós, trazendo vida para o nosso espírito. Isso é tão maravilhoso, preciosíssimo demais. Agora, na salvação da alma, não tem nada a ver com a regeneração, embora a partir da regeneração do nosso espírito, Deus, pelo seu Espírito, pela palavra, pela operação do Espírito, pelas circunstâncias, Ele vai começar junto conosco a salvação da nossa alma. Isso é importantíssimo, irmãos. Não confunda espírito com alma. Como que nós vamos identificar? Pela palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes,
Aliás, ali não é espada, ali é adaga, aquelas facas que os sacerdotes, então, eles abriam aqueles animaizinhos para ver se por dentro não tinha, nas suas entranhas, nenhum defeito. Então, essa palavra, ela é viva e eficaz e ela é penetrante. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Falamos aqui algumas reuniões atrás que nós nascemos com uma natureza humana caída. Ganhamos a vida divina. Nós temos hoje duas naturezas, a humana e a divina. Como o nosso Senhor também, Ele ganhou uma natureza humana quando se fez carne. Ele era Deus, divino, se fez carne, ganhou mais uma natureza. Então você se lembra que Hebreus 2:10, a palavra fala que o Pai deseja uma família de muitos filhos, quer levar muitos filhos à glória. Mas esses filhos, Romanos 8:29 vai mostrar que tem que ser filhos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos transformados à imagem de seu Filho. É de glória em glória, nós somos transformados à imagem de seu Filho. Agora, de glória em glória, o que significa de glória em glória? Irmãos, nós vamos ver aqui hoje a questão da tribulação, que o peso de glória que traz para nós quando nós respondemos ao Senhor de uma forma adequada, ou seja, passar pela prova, pela tribulação, sofrimento e dor, sem encontrar em nossos lábios murmuração. Quando os nossos lábios murmuram pela dor, pelo sofrimento, pela murmuração, ou qualquer murmuração, pelo sofrimento, isso significa que o nosso coração, a fonte da alma, ela ainda precisa ser tratada. Um filho de Deus maduro, ele sempre vai em tudo dar graças, porque nada que Deus permite acontecer conosco está fora da nossa capacidade de suportar. Deus nos conhece, Ele conhece você individualmente mais do que a você mesmo e também a mim. Então Ele sabe exatamente até onde Ele pode ir conosco. Ele não vai mais e nem menos, é a medida certa. Por quê? Porque Ele é perfeito. O ar que nós respiramos é na medida certa, nem mais nem menos, mas na medida certa. Este ar que nós respiramos, ele está aí, mas ele tem que estar em nós também, né? No nosso cérebro, pulmões, nossos pulmões, não é assim? Para que haja uma oxigenação, não é assim? Então Deus faz tudo o que Ele faz de uma forma perfeita. Agora, irmãos, nós temos que está à destra do Pai, que é o nosso sumo sacerdote, e Ele nos contempla todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Ele não tira os olhos de nós. Hebreus 7:25 vai dizer que Ele vive sempre para interceder por nós. Então sempre Ele vai interceder por nós ao Pai, é claro. O quê? Nascemos de novo, Ele nos permite que a gente goze desta alegria da salvação por um tempo. Então o Filho intercede para o Pai: Pai, agora eu vou permita que eu trate pelo seu Espírito aquele irmãozinho, trazendo para ele algumas dificuldades, para que ele então possa ser amadurecido. Então ele não tem pressa, ele vai pacientemente, é um dos atributos dele, paciência, longânimo, vai nos moldando, vai trabalhando em nós, nos fazendo homens e mulheres maduros em Cristo, perfeitos em Cristo. Estou falando aqui de uma perfeição humana. Nós nunca vamos alcançar uma perfeição humana, porque aqui nós ainda sofremos os efeitos da queda, não é assim? Ficamos doentes. Só que tudo isso, doenças, dificuldades, sofrimento, Deus, Ele reverte para o nosso bem, dizendo que todas as coisas cooperam, ou têm de cooperar para o bem daqueles que de fato amam a Deus. Quando você creu no Senhor, você nasceu de novo, você é filho de Deus. Mas agora, irmãos,
Ele vai começar a transformar a minha e a sua alma. A salvação do pecador, do pagamento do pecado, ela não depende de você negar a si mesmo, não depende de você tomar a cruz de Cristo e seguir o Senhor. Ela acontece instantânea, você creu, nasceu de novo. Mas a salvação da alma, Ele vai então nos moldando. Ela acontece a partir do momento que você crê no Cristo, morto e ressurreto, não é assim? Agora, só o Filho de Deus, ele é convidado a seguir o Senhor. Mas para seguir o Senhor tem algumas implicações: negar a si mesmo e tomar a cruz diária. Paulo diz assim: dia após dia morro. Quanto mais a cruz opera, não, quando fala lá, não é matar a nossa personalidade. Deus nunca teve a intenção de nos destruir. Jesus disse: eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Porque quando o pecado entrou no mundo, nos contaminou da cabeça aos pés. Desde a sola do pé até o alto da cabeça, não há em nós algo que preste. Então Ele tem que fazer essa obra em nós, mas junto conosco, quando nós respondemos a Ele. Irmãos, mas é interessante que você saiba o que é alma. A alma é aquilo que você é a sua personalidade, é os teus sentimentos, é as tuas emoções, é as tuas vontades. Vontade, emoção, sentimento, isto é alma, aquilo que você é. Você não tem alma, você é uma alma. Você pensa, logo você existe, diz um filósofo do século passado. Agora, queridos, então ele começa aqui mostrando para nós como que ele vai salvar a nossa alma. Tiago 1,2 diz assim: irmãos, está escrevendo para irmãos, para os regenerados, aqueles que foram feitos filhos de Deus. Irmãos, tende aqui é um gerúndio, um presente contínuo, tende por motivo de toda alegria o passardes, não por apenas uma provação, mas por várias provações. Porque, queridos, o verdadeiro cristianismo genuíno, autêntico, ele é uma loucura. E para muitos o cristianismo verdadeiro é absurdo. Não cabe na cabeça de um homem natural. Aliás, Paulo escreve, 1 Coríntios 2,14: o homem natural não compreende, não aceita, não entende, está além da sua capacidade de aceitar, de receber, de crer, porque ele é natural. Estão me compreendendo? Então, queridos, essas implicações aqui, várias provações, o que são essas várias provações? O nosso irmão fez uma sugestão aos sábados, estudar ali Romanos capítulo 8. Então, estamos analisando cada palavrinha ali de Romanos 8:35, né? E ontem vimos sobre a questão da tribulação. Ontem nós começamos 7, fomos até as 20:30, né? Estudando, e ficou como que fosse apenas uma introdução. Mas tem muita coisa para ver sobre a questão da perseguição. Perseguição está relacionada às provações. Porém, provações também na nossa vida implica em sermos rejeitados. Rejeitados por quem? Pelo mundo. O mundo não vai mais lhe aceitar por causa de Cristo. Porque a sua vida, com a vida de Cristo no seu interior, vai ser um incômodo muito grande para o mundo. A sua vida é um confronto para com eles. Então eles preferem rejeitá-lo do que aceitar você no meio deles. Porque se aceitar você no meio deles, eles terão que ouvir a palavra de Deus. Então, deixa para lá. Jesus, ele nos advertiu sobre isso. Deixa eu citar alguns textos. Vamos lá em Lucas capítulo 6, versículo 22. Observem aqui, meus queridos irmãos, que
temos aqui uma declaração muito interessante. Lucas 6, versículo 22. Jesus, ele disse assim, o contexto aqui é das bem-aventuranças, mas chega no verso 22, diz assim: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Então, quando as pessoas odiar você, homens mundanos, você é um bem-aventurado, você é um homem muito feliz. E quando vos expulsarem da sua companhia, você não vai ser mais aceito no meio deles, você vai ser rejeitado no meio deles. Expulsar, eles não querem a sua companhia, porque você traz ali no seu interior o Rei do Universo, o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Então, você no meio deles vai fazer muito mal para eles. Esse cara é um legalista, esse cara é um fanático, essa mocinha aí, não, ela no nosso meio a gente não quer, então não é bem-vinda. Convida, vamos convidar, não, se convidar aquela pessoa, eu não venho. Por que não? Eu não me dou muito bem com ela. Não é que não me dá muito bem com ela, é que o Cristo que habita nessa pessoa lhe incomodará. É como se você ficasse nu diante daquela pessoa, ela se sentiria nu diante de um homem, de uma mulher que tem o Filho de Deus no seu interior. Estão me compreendendo? Por isso Jesus disse aqui: e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, ele não é digno para participar da nossa festa. Queridos, seria muito interessante se nós o convidássemos e eles aceitassem para participar da festa que nós participamos. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ao contrário disso, o contraste disso a festa deles é comida, bebida e se embriagar com vinho. Não é assim? Nós é pelo contrário, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito é a própria alegria. Irmãos, vou falar aqui com bastante cuidado. O Espírito Santo de Deus está vivendo em nós uma experiência humana. Nós, nele, vivenciamos uma experiência divina. Que troca maravilhosa, né? Precioso. Então, queridos, vos rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do homem. Regozijai-vos. Não é assim? Regozijai-vos. Então esse é o sentido aqui, irmãos. Irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Quando as pessoas rejeitarem vocês, se regozijem, se alegrem. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. No primeiro século da vida da igreja, os discípulos começaram a pregar a Cristo, a cruz. Cristo e a cruz era a pregação deles. Aqueles religiosos, os judeus, fariseus, pegaram eles e iriam matá-lo. Mas por providência divina, Gamaliel disse assim: olha, vocês dão de mão com esses homens, porque se esta obra for de Deus, vocês estão recalcitrando contra os aguilhões, vocês estão resistindo a Deus. Aí ele lembra de 3 grupos que começou, mais de 400 seguidores, não deu em nada. Se essa obra for de homens, ela vai se acabar. Então, o que eles fizeram? Acataram aquele conselho de Gamaliel e disse para os discípulos, não disseram para os discípulos açoitá-los, açoitou a eles. Você pode conferir comigo esse texto em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Vejam o que fizeram aqui com os discípulos. Irmãos, eles teve um motivo para se alegrarem. Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, muito interessante. Diz assim a palavra, olha só. Chamando os apóstolos,
açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Bateram neles. E como é que você acha que foi esta pisa? Como é que você acha que eles bateram nos apóstolos? Queridos, varadas. Era uma camaçada de pau daquelas, de tirar pica-pau do toco. E depois ordenou, não fale mais. Aqui era tipo de uma ameaça, o sentido aqui é uma ameaça. Não falem mais no nome de Jesus. E o soltaram. Agora, olha o versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio. Meu irmão, isso não é loucura? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E você acha que eles obedeceram? Aqueles religiosos? Não. 42 diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Regozijaram. E Tiago, nós lemos uma outra vez aqui, passada, vocês se recordam, que ele fala da coroa da vida, irmãos. Nós vamos ver depois algo mais aqui interessante que o Senhor trouxe ao meu coração essa semana. Foi tão precioso, muito gostoso, que nós almejamos muito a coroa da vida. Mas, irmãos, eu sei que a coroa da vida, coroa da justiça, vai ser dada para homens e mulheres que têm Cristo formado no seu interior. Não vai ser de outra maneira, irmãos. Eu creio que isso é um prêmio, é uma recompensa por servirmos ao Senhor de uma forma fiel na face da terra. Eu gosto muito nas Escrituras das particularidades. Temos que atentar nas particularidades. Quando fala de forma geral, envolve toda a igreja, mas quando fala de particularidade, temos que prestar bem atenção e analisarmos a nossa vida à luz do texto bíblico, para vermos se de fato nós estamos vivenciando esta experiência, essa realidade, para não sair pregando por aí: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo ali está particularizando. Salvação da alma. Paulo era um homem que dia a dia ele morria, ou seja, ele deixava a sua alma num cantinho. Quem assumia e governava a sua vida da alma era Cristo. E vivo não mais eu, a sua personalidade. Claro que Paulo vivia, mas nós sabemos que Paulo ficava lá sentado no banco enquanto Cristo fazia as jogadas. Paulo, eu vou agora falar para um povo lá do outro lado, mas para mim passar para lá, você vai ter que ser apedrejado. Você quer ir, Paulo? Senhor, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e testemunho do Evangelho da Graça. Para Paulo era um prazer. Então, olha a outra particularidade, vamos ler o texto aqui do apóstolo Paulo e vamos ver se nós nos enquadramos dentro desse contexto. Romanos 8, versículo de 18. Romanos 8, verso 18. Aqui Paulo, ele particulariza. Ele diz assim, Romanos 8, verso 18. Gosto muito dessas particularidades, queridos. Se você quiser ser glorificado junto com ele, Romanos 8, 18, a palavra fala assim: porque para mim. Por que Paulo disse para mim? Porque pode não ser para você. Claro que o Espírito Santo, ele fez isso em Paulo, ele quer fazer conosco também. Quem sabe muitos aqui, ou todos aqui, pode dizer o seguinte: para mim também. Porque para mim, tenho por certo, olha que convicção, irmão. Essa palavra certo aqui é uma certeza que ninguém pode tirar. Para mim tenho por certo. Paulo está dizendo. O que você tem por certo, Paulo? Que os sofrimentos
do tempo presente não podem ser comparados com a glória, esta é uma glória vindoura, com a glória a ser revelada em nós. Aí ele fala nós, mas ele tem algo muito particular, porque Paulo, ele passou por muitos sofrimentos, ele vai testemunhar isso, que é no meio de muitos sofrimentos, de muitas tribulações, que se manifestaram abundante júbilo na vida desse apóstolo Paulo. Irmãos, nós somos uns cristãos, mas tão fajutos, irmãos. Nós sofremos de uma doença chamada autocomiseração. Nós somos doídos, nós projetamos a nossa dor nas outras pessoas. Eu sofro assim é por causa da pessoa. Tira isso da sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Você está sofrendo, é porque Deus está tratando com você, é para você se alegrar com isso. Não é para falar que, ele me fez sofrer tanto. Não, ele foi um instrumento que Deus usou para lhe aperfeiçoar. Paulo sabia disso. As pessoas que batiam em Paulo, que lutavam contra Paulo, sabe o que Paulo dizia? A nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o sangue e a carne, mas sim o que tem por detrás do sangue e da carne, principados e potestades naqueles que não são regenerados. Aqueles que não são regenerados e são instrumentos do diabo para nos aperfeiçoar. É uma bênção isso, porque senão não faz sentido, né? A gente sair aí feito um papagaio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que espiritualidade linda, né? Mas o nosso Deus é prático. Todas as coisas. George Miller, ele disse assim: das minhas 999 tribulações mais uma, todas cooperam para o meu bem. Que homem, que preciosidade. Nós não gostamos, admiramos, nós falamos assim, aqueles irmãos do passado, foi uma bênção, mas e os irmãos do presente? Daqui agora? E os irmãos de hoje? Como os irmãos de hoje têm vivenciado esses tempos de tribulação, de angústia? Porque o nosso irmão, 2 sábados atrás, ele disse assim uma coisa muito interessante, aquilo tocou muito meu coração. Ele falou o seguinte: olha, esse vírus, Covid-19, para o cristão não é uma dificuldade. Eu queria ver se Paulo estivesse aqui no nosso meio. Como que ele ia encarar esse Covid-19? Qual seria a mensagem dele hoje para nós aqui? Irmãos, por favor, isto é uma grande bênção. Tomara que Deus pudesse ter misericórdia de nós e fazer com que todos nós fôssemos tomados desse Covid-19 e nesse mesmo dia nós renderíamos o nosso espírito. Como é que o Pai receberia isso? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, seus filhos. Irmãos, nós somos tão assim. Por que a nossa fé parece que ela vai se enfraquecendo? A gente está muito misturado com este mundo, irmão. Isso não vai nos afastando dele, percebe? Vai nos apostatando dele, porque o mundo não vai apostatar de Cristo. O mundo já está fora da centralidade. O mundo está alienado de Cristo. Quem apostata são os filhos. E claro que se nós respondermos ao Senhor, obedecendo a Ele certamente muitos sofrimentos e tribulações seria evitado na nossa vida, né? Vamos avançar aqui, irmãos, com a ajuda do Senhor, dizendo que as provações são necessárias para limpar a nossa alma das escórias do mundo. O jardineiro divino da nossa alma sabe os métodos que deve empregar para limpar cada alma. Não se assuste com as podas que ele fizer no jardim de sua alma.
Alguém disse certa vez, e com muita propriedade, que era para nós ficar sabendo que as pessoas mais queridas de meu Pai são as que são mais afligidas com os maiores sofrimentos. Essa mesma pessoa também afirmava que não trocaria os seus sofrimentos por todos os tesouros do mundo. Por isso devemos, em todas as circunstâncias, dar graças ao Senhor. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma das vontades de Deus para com seus filhos, para convosco aqui, é que nós em Cristo, em tudo, possamos dar graças. Em tudo. Irmãos, isso aqui é uma coisa impossível, mas o nosso Deus e Pai, Ele só trabalha com coisas impossíveis. Impossíveis. Irmão, estude com bastante cuidado a vida do apóstolo Paulo. Nessas 13 cartas lindas que ele escreveu aqui. Ele está dizendo aqui: em tudo dai graças, porque ele sabe, por convicção pessoal, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pedro disse lá na sua carta: se vocês sofrem como bons soldados de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Dando graças, porque nós sabemos, irmãos, que os sofrimentos não estão além da nossa capacidade. Isso aqui não é só no Novo Testamento, não. Se você acompanhar, estudar 1 e 2 Samuel e os Salmos de Davi, você vai perceber que Davi, ele não fazia outra coisa a não ser dar graças ao Senhor. Sabe o que ele disse no Salmo 34? Vamos ler alguns versículos do Salmo 34? Irmãos, esse salmo aqui é um dos salmos prediletos para aqueles que sabem quem é o Senhor, sabem aquilo que Ele fez e aquilo que Ele é. Olha só aqui o versículo 1. Veja aqui, irmãos, versículo 1. O contexto aqui é quando Davi se fez de louco. Ele estava passando por uma grande aflição, irmão. E aqui no versículo 1 ele diz assim, Salmo 34, 1: bendirei o Senhor em todo o tempo. Meu irmão, bendirei, vou dar graças, não vou deixar de bendizer, em todo o tempo. Queridos, nós somos assim? Em todo o tempo bendizer o Senhor? Olha, ele não para aqui, ele diz assim: o seu louvor estará sempre. Palavrinha que nós temos que estudar ela. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Por que o louvor de Deus estaria sempre nos lábios de Davi? Porque o coração dele estava cheio de Deus, cheio do conhecimento de Deus. Percebe? Olha o versículo 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Então agora que ele vai mostrar porque ele bendiria o Senhor em todo o tempo e porque o louvor de Deus estaria sempre nos seus lábios. Aí ele começa: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. De todos os meus temores. Não vai dar para a gente ver tudo. Olha o versículo 8. Aí ele nos chama, Spurgeon gostava muito deste provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aí Davi insiste: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta, irmãos, porque a presença dele em nós preenche todos os vazios do nosso coração. Estão entendendo aqui? Que maravilha! Olha o versículo 17, diz assim a palavra: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações.
como nós não vamos dar graças em tudo? Verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Oprimido aqui no hebraico é abatido. E o 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não é que Ele vai livrar você da aflição, Ele vai lhe dar suporte para você passar pela aflição, sem murmurar. Então, irmãos, quando você sai de uma tribulação, de uma aflição, sem reclamar, sem ficar com essa língua azeda, aí, irmãos, quando tem murmuração, Ele vai fazer com que você passe tudo de novo. Ele quer que você aprenda. Você vai para um reino de perfeição, presença dEle, né? E olha o 22, por isso que salvação da alma, passou por tudo isso. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Isso no Novo Testamento é Romanos 8:1. Agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você percebeu aqui, irmãos? Queridos, vocês permitem ler mais um texto aqui, de um irmão querido, que a gente logo vai estar com ele também, que quando então aqueles cativos lá de Canaã foram para a Babilônia, separaram um monte de jovens e deram a receita o que eles tinham que comer, série de coisas. Então a palavra fala que Daniel, a sabedoria de Daniel não era uma sabedoria excelente, era sobre-excelente, uma sabedoria incrível, fora do normal, porque ele estava ali sempre amparado pelo pai e dependia do pai. Quando Daniel começou a se destacar, aqueles sátrapas, aqueles outros presidentes também, começaram a persegui-lo, e vai ter perseguição. Todo filho de Deus é perseguido. 2 Timóteo 3,12 fala: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não é que talvez serão perseguidos, rejeitados, oprimidos, uma série de coisas. Talvez a perseguição comece em casa. Mas aí eles disseram o seguinte: puxa vida, esse Daniel não dá para a gente pegar ele, a não ser que seja na lei do Deus dele, porque ele não se dobra a outro Deus. Então vamos falar com o rei para fazer o interdito, colocar aqui um poste, ídolo, e aquele que fizer petição a outro Deus seja lançado na cova dos leões. Quando Daniel soube do interdito do rei, qual foi a atitude de Daniel? Vamos dar uma lida? Abra em Daniel capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 7. Daniel capítulo 6, vamos ler aqui a partir do versículo 7, irmãos. Diz assim, Daniel 6:7: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, minúsculo aqui, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Agora, olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
pode fazer o interdito que for. Eu vou dar graças para aquele que, se ele quiser, ele pode me salvar, pode me libertar das covas do leão, mas se ele não quiser, tanto faz como tanto fez. Jesus, quando foi para o deserto, Marcos capítulo 1, para ser tentado pelo diabo, ele estava ali no meio das feras, e as feras não atacavam ele. Por que não? Porque ele é o Criador, ele quem criou aqueles leões. Entende? E Daniel foi para a cova dos leões. O que aconteceu lá? Os leões famintos, mas não tocaram em Daniel. Por quê? Porque Deus disse, não é para tocar nesse aí. Esse é propriedade exclusiva minha. Ele é meu filho, Daniel. Ele foi dar graças. E depois, tirou Daniel da cova dos leões. Aí o rei entendeu que era maracutaia daqueles presidentes, lançaram eles. Antes de cair no chão, os leões já comeram eles vivos, quebraram seus ossos, não ficou ninguém para contar a história. E aí, qual foi o testemunho do rei? Olha aqui, capítulo 6, versículo 26. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Aleluia! Que mais? E o seu domínio não terá fim. O rei ímpio dizendo isto. Olha o 27. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Está vendo, irmãos? Agora Paulo diz assim para nós: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, qual é a nossa dificuldade em dar graças por tudo? Não importa o que você tem que passar, você tem um Deus, que é Pai, que te ama. Embora eu e você não valhamos nada, mas Ele nos ama, e Ele quis vir morar dentro de nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. É a Trindade Santa habitando em nós. Irmãos, nós somos um povo mais privilegiado do que Daniel, do que Abraão, do que todo o povo do Antigo Testamento, porque eles tinham Deus do lado. Mas hoje nós temos Deus dentro de nós, na pessoa do Filho. Estão me compreendendo, irmãos? Que privilégio é o nosso. Eu ia falar mais coisas aqui, mas não, eu quero terminar hoje esse tempo de provação. Quando São Francisco de Assis passava um dia sem nada sofrer por Cristo, temia que o Senhor tivesse se esquecido dele. Olha só o pensamento de São Francisco de Assis. O Senhor esqueceu de mim, mas por quê? Está tudo bem. Está tudo de boa, não tem sofrimento, né? Para nós, essas palavras parecem um absurdo, mas não para os santos, que conheceram todo o poder salvífico e santificador do sofrimento. As nossas tribulações de momento são leves e nos preparam um peso de glória eterna. 2 Coríntios 4,17, a palavra de Deus, ela diz assim, olha: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Tem uma versão paralela que diz assim, que as aflições leves e passageiras, elas estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. E aí nós temos que lembrar daquele texto de 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna
glória. Queridos, para pensar. Você tem desfrutado da palavra de Deus? 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Mas aí tem uma vírgula, diz assim: depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que lindo, irmãos, é isso, que maravilha. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu não tenho dúvidas de que é necessário um mundo de tribulações para treinar homens para a sublime vocação de filhos de Deus e para esculpir na alma os traços da face de Cristo. De maneira muito gentil, o Senhor adapta nossas provas à nossa frágil força, conduzindo-nos adiante à medida em que formos capazes de suportar. Ele é muito gentil, não se esqueça disso. Será que estamos confiando nele nos lugares difíceis da vida e crescendo em força ao permanecer firmes nas dificuldades como bons soldados de Cristo Jesus? Soldados de Cristo são aqueles guerreiros. Se você lê Números, os que eram separados para a batalha eram a partir de 21 anos para cima, maduros. Crianças não estão prontas para a batalha. Qual é a nossa idade com o Senhor, irmão? Qual é o nível, qual é o grau de maturidade que nós temos para com Ele? Quanto que nós temos de Cristo? Está me compreendendo? Amados, será que devemos nos poupar das nossas dores? Vamos obter tudo que Cristo intencionou para nós das coisas que nos acometem hoje? Seremos com certeza, como diz aqui Romanos 8,37, mais que vencedores por meio daquele que nos amou? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33. Jesus também disse em Apocalipse 2:10, você se lembra? Não temas as coisas que em breve deve acontecer com você. Não temas as coisas que devem acontecer. E no final do versículo de Apocalipse 2:10 ele diz assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vimos alguns domingos atrás, Tiago fala dessa coroa da vida, mas nós sabemos que lá em Atos nós vimos o texto, que ele foi morto a fio da espada. Ele que era meio-irmão do Senhor, ele era filho de Maria, igual Jesus. Mas só que Tiago era pecador, Jesus não. Tiago nasceu de José, Jesus nasceu, ele não nasceu, ele foi gerado pelo Pai, ali no ventre de Maria, ele já era um com o Pai. Estão me compreendendo? Vamos lá, vamos ler esse texto de novo, Tiago 1, versículo 12. Tiago 1, verso 12. Acho que vale a pena a gente fixar bem esse texto aqui. Diz assim a palavra de Deus, Tiago 1,12: bem-aventurado, feliz, profundamente feliz o homem que suporta com perseverança ou com paciência a provação, porque depois de ter sido, aleluia, aprovado, quando que vamos receber a coroa da vida? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, você se lembra daquele texto de Lucas, capítulo 9, lá no Monte da Transfiguração, versículo 29, quando Jesus estava ali e veio Moisés e Elias, estavam conversando
com Jesus. O que eles estavam conversando com Jesus, Moisés e Elias? Qual que era o assunto? Eles falavam da sua partida, que iria acontecer em Jerusalém. Como então que Moisés, Elias e Jesus, eles conversaram ali, aliás, Moisés e Elias conversaram com Jesus a respeito do quê? Da morte? Não. Eles falavam com Jesus, vamos lá para o texto, irmãos, eu quero que vocês fiquem, nunca mais esqueça desse versículo aqui. Lucas 9, e depois eu quero mostrar algo para vocês importantíssimo. Lucas 9, 29, diz assim a palavra. Lucas 9, verso 29. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, aconteceu o que? Estou lendo o versículo 29. Que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Agora, olha o 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. O que me chama a atenção, que não falaram da sua morte. É morte para o mundo. Mas para nós, filhos de Deus, eu vou mostrar outro texto aqui que vai confirmar essa verdade. Falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Não soa um pouco estranho aqui, irmão? Falar da partida, não, Jesus ia morrer, mas aqui fala da sua partida. Agora, abre em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6, que diz assim, Paulo está dizendo o seguinte, olha, 2 Timóteo 4, versículo 6, quanto a mim, de novo, particularidade, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Agora eu vou voltar para casa. Vocês sabem, nós falamos que ele foi... Chamaram Paulo, colocaram, segundo a tradição, ali a cabeça de Paulo na guilhotina e soltaram o velho Paulo, suas cartas lindas, cabeça para frente, corpo para trás. Mas ele diz aqui com convicção dada pelo Espírito do Senhor, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. E agora olha o versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Imagina Paulo escrevendo isto, irmãos. Contempla. Imagina Paulo escrevendo no cárcere esta carta. Já agora. Que convicção! Ele estava envolvido, cheio pelo Espírito do Senhor ali naquele momento. E escrevendo. Eu vejo Paulo escrevendo como se fosse minutos atrás. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, a sua volta. Irmãos, é uma grande diferença entre cristianismo e religião. Há uma grande diferença em você ser um filho de Deus que pertence à Igreja de Cristo do que você pertencer a uma denominação evangélica. Não vale a pena ser religioso. Eu sou membro de uma igreja tal, Assembleia, Batista, seja lá o que for, mas você é membro do corpo de Cristo, da vida da igreja, irmão. Por que esses crentes denominacionais não falam a língua do Evangelho da Graça? Certamente porque não tem. E se refugiam na denominação, se refugiam na organização e não no organismo, que é Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos um organismo vivo, que se move, que se movimenta. Ai, que tristeza! Que tristeza é isso, irmãos? As provações são especificamente para a salvação da nossa alma.
Se a provação é vital para o nosso amadurecimento espiritual, isso significa que todo filho de Deus deve estar preparado para enfrentá-la. Você está preparado para enfrentar as tribulações da vida? É claro que o tempo que passamos debaixo de alguma provação é muito difícil. Nossa tendência é sempre murmurar e reclamar dos arranjos de Deus para o nosso crescimento. Nós não almejamos o reino de Deus? Qual é a receita de Deus, irmãos? Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Essa palavra aqui, exortando, no original, significa estimulando e encorajando. Eu tenho que estimular os irmãos e encorajar os irmãos. Vai vir tempos difíceis, tempos de tribulação, mas permaneçam firmes, fortalecendo a alma dos discípulos. Por que a alma? Porque o nosso espírito já está tudo certo, Deus habita em nosso espírito, Cristo é a nossa vida. O espírito está tudo bem, então temos que fortalecer a alma, porque a alma, a nossa personalidade, o centro das nossas emoções, da nossa vontade, dos nossos sentimentos é a alma. Então tem que fortalecer a alma. Permaneçam firmes na fé. Não tenham dó de vocês. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando, permanecer firmes na fé. O que é permanecer firmes na fé? Fiquem firmes na palavra. Não tire os olhos das Escrituras. Muitas coisas vão acontecer que vai fazer com que os seus olhos muitas vezes fiquem extasiados, mas não tire os olhos da palavra. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amado, se você é um filho de Deus em Cristo Jesus, a palavra fala em 1 Tessalonicenses 3,3, Paulo fala assim, que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que fomos designados para isto. Falava essa semana com um pastor, logo ele deu um testemunho. Temos que pedir para Deus mandar mais tribulações para nós. Está repreendido em nome de Jesus. Cláudio, está repreendido em nome de Jesus. Como assim? Falei nada, ia citar até um texto lá de 2 Timóteo 3,12, mas não citei porque esse texto seria uma afronta para ele, então eu fiquei calado. Não quer tribulação, para o crescimento, né? Eu fico pensando, será que creu de fato no Senhor? Irmãos, tudo que tiver de passar tem de ser por Ele. Lembra quando o apóstolo João tinha 90 anos de idade? Ele começou a escrever o livro de Apocalipse. Uma das coisas que me chama muita atenção na introdução daquele livro é que ele disse lá em Apocalipse 1, versículo 9. Ele diz assim, Apocalipse 1, 9, olha que coisa mais preciosa que ele diz para nós aqui, olha. Que lindo, irmão. Apocalipse de João 1, verso 9. Onde ele teve a visão do Cristo glorificado, do Jesus glorificado. Ele disse assim, olha, Apocalipse 1:9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Então você não vai passar pela tribulação sozinho. A tribulação que você passa talvez não seja a minha, mas eu posso lhe dar um suporte, carregar quando você estiver muito fraquinho, e você vai me carregar depois também quando estiver muito fraquinho, porque a tribulação muitas vezes nos entristece. Por isso que igreja, o que é a igreja? É um ajudando o outro. Como a linda história daquele cachorrinho. Uma moça encontrou um cachorrinho na rua todo com sarna, sem muito pelo, trouxe para casa, deu comida para ele, levou no veterinário, cuidou do cachorrinho, ele ficou com um pelo bonito, lindo. Um dia ele sumiu
Aí a moça, puxa, meu cachorrinho desapareceu, sumiu. Ela chorou bastante. Aí depois, um dia de chuva, trovoadas, relâmpagos, e ela pensando no cachorrinho, onde é que ele está agora? De repente, escutou arranhando a porta. Ela foi abrir, era o cachorrinho dela de volta, mas trouxe mais 2. Falou, esses aqui são meus amiguinhos. Entende? O que é igreja? Igreja é um irmão ajudando o outro onde encontrar pão. Isso é igreja. Partir o pão uns com os outros. O que é partir o pão uns com os outros? Falar de Cristo um para os outros. Ele é o pão, eu sou o pão da vida. Fala de Cristo, você está alimentando o irmão. E quando você alimenta o irmão, você está sendo edificado também. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Vamos avançar aqui. É verdade que almejamos conhecer as coisas espirituais de forma profunda, mas esquecemos que, pela escola do sofrimento, graduam-se poucos doutores. A fé que não suporta o momento de provação não passa de simples confiança carnal, ou a fé de demônios. A fé em tempos de bonança não é fé. Não se trata apenas de conseguir suportar as dificuldades, mas de sermos capacitados a transformá-las em grandeza e glória. Por isso, jamais devemos interromper a operação que a provação está realizando em nós. Ou seja, ela tem que ter uma ação completa. Para que Paulo, ele escreveu lá em 2 Timóteo 3, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a tribulação na nossa vida tem que ter uma ação completa. Vamos ler aqui esse texto, Tiago 1, 3 e 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação, a tribulação, ela deve ter uma ação completa, passar pela prova, dando glória a Deus. Aí sim, a finalidade é para que sejais teleus, maduros, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, muito obrigado, Pai, porque Tu és tão maravilhoso, tem cuidado de nós e tem tratado conosco, através das provações, tribulações, sofrimentos, das dores, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, por aquelas pessoas que o Senhor tem usado para, às vezes, até nos maltratar, nos machucar, nos ferir. O Senhor tem proposta em tudo isso, Pai, é nos aperfeiçoar, nos amadurecer. Graças Te damos, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem nos ajustado, tem nos aperfeiçoado, e nós temos a graça para suportar tudo isso e sermos aperfeiçoados. Que quando nós passarmos pelo fogo da aflição, possamos sair do outro lado vasos perfeitos. Eu sei que o Senhor espera isso de cada um de nós, ó Pai, e está trabalhando para isto. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.